Bem-vindos, bem-vindas a mais um capítulo do nosso Construção e Diálogo, nosso podcast do Grupo Revenda, que traz histórias inspiradoras, provocam e transformam o nosso setor. Hoje, aqui na nossa temporada, a gente tem uma visita mais do que especial, né, da nossa temporada Mulheres que Constrói, que é a Luciana Martins. Bem-vinda, Lu. Obrigada, Carla, por esse convite. Você sabe que é sempre um prazer estar com você, estar com a revista. É um canal onde nós conseguimos o palco que precisamos para desenvolver as nossas ideias. De bastidor, de chão de fábrica, de chão de loja. Eu fico muito feliz, muito lisonjeada de tê-la aqui, escutar isso de uma pessoa como você. Essa é a ideia do Grupo Revenda, é abrir, né, esse canal para que a gente realmente possa expressar e possa tentar formar, né, fomentar, né, e cada vez mais. E mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Então vamos começar? Vamos lá? Vamos começar? Né, não preciso fazer muitas apresentações, Luciana Martins, né, presidente da ConstruVip Litoral. Hoje eu sou financeiro da rede. Rede. Já fui presidente, mas você sabe que numa associação a gente troca os cargos, não pode ocupar sempre o mesmo cargo. Então, às vezes eu estou na diretoria, anos eu não estou. Quando volto, ou sou presidente, ou sou vice, ou tesoureira. A gente ajuda como a gente pode, né, Carla? Exatamente. É importante a gente estar ali, né, trabalhando junto, agregando, né? Isso. Eu acho que é o nosso principal papel, né, é agregar. Agora me diz, Febramate? Eu sou diretora da Febramate. Diretora da Febramate. Eu tenho um presidente, que é o Minoro. Eu faço parte da diretoria. E vamos falar de associativismo, Nossa, então? Aí você me ganha. E me diga uma coisa, o que te levou a acreditar no associativismo dentro do varejo de material de construção? Bom, aqui o segredo é que eu nasci mulher. Talvez se eu tivesse nascido homem, eu não tivesse buscado com tanto afinco esse caminho do associativismo. Eu nasci mulher e numa loja de material de construção, eu estou com 58 anos, eu estou na loja há 30, mas eu estive um período antes desse último, que eu estou há 30 anos. Então, assim, hoje o panorama é diferente. Antigamente, a gente estava com tudo isso em desenvolvimento ainda. E o material de construção, ele era olhado como um ramo masculino, né? Sim. E eu sou filha de um dos proprietários da loja. Essa loja, ela é de dois donos, né? Eu sou filha de um dos donos. E encantada por aquilo. Adoro material de construção. Vou num shopping, não é para ver sapato, não é para ver roupa, é para ir nas lojas de home center, de shopping, voltado para material de construção. Você é um perfil, você nasce assim, não sabe explicar. Você respira isso. Eu adoro isso. Então, por ser um ramo masculino, eu me senti, quando entrei, muito sozinha, enquanto mulher, com uma empresa na mão, porque o meu pai não queria mais a empresa, tomou outros caminhos, colocou 2 primos, 2 sobrinhos dele, 2 primos meus, né, para gerenciar a loja, e eu entrei, e ele falou: olha, você, eu agora, deles em diante, ou eu vendo para eles, ou eu fecho, eu não tenho condição de voltar para a loja. Não era, não compensava para ele isso, digamos assim. Mas, para mim, compensava, era uma coisa que eu gostava. Você já sentia esse amor? Eu já sentia gostava. isso, eu já gostava.
Eu gostava de combinar piso, azulejo, conversar com as pessoas, conversar com os fornecedores, ver os lançamentos, as novidades, tudo nessa área. Então eu falei para o meu pai, falei: "Pai, tudo bem, ou para eles ou você vai fechar, então deixa eu fazer um test drive. E aí eu te falo, ou vende ou, né, ou fecha". E tô lá há 30 anos, Carla. O que que eu fiz? Eu fui para o mercado buscar outras mulheres, pessoas que estivessem na minha situação, pegando um negócio já formado e precisando tocar. E foi daí que eu comecei com isso do associativismo. Na época era um tema, eu lembro que começou em São Paulo para mim, né, o que eu sei da história, começou em São Paulo com uma rede que começou a se formar, eu li alguma coisa sobre isso, achei a ideia legal e comecei a procurar os lojistas que tinham mais ou menos o porte da loja do meu pai, para conversar. Puxa, vamos fazer alguma coisa? Olha o que está acontecendo em São Paulo. Será que a gente não pode fazer isso aqui porque eu sou da Baixada Santista? Será que a gente não pode fazer isso na Baixada Santista? E eu vou dizer para você que são 30 anos de loja, muita coisa aconteceu, muitos altos e baixos, problemas de toda sorte e tamanho, e se não fosse a união do associativismo que nós criamos, no caso ali na Baixada, eu não teria suportado toda a pressão, todas as mudanças de mercado. Então eu sou apaixonada pelo associativismo, porque foi minha tábua de salvação, você entendeu? Como é gritante o conhecimento raso do associativismo, onde a gente acaba, por muitas vezes, escutando que é compra em conjunto. Vixe. Está longe de ser, né, Lu? Isso é a ponta do iceberg. Exato, exato. Hoje. Olha o que você me falou por muitas vezes. A nossa loja entrou. Nós começamos com o associativismo lá em 98, exatamente em 98. Então a gente está falando de quase 30 anos, né? Porque eu falei, eu entrei em 95, em 98 nós já nos reuníamos. Então de 95 a 98 já tinha se tornado realidade a nossa troca de experiência. Que é fundamental, né? E eram pessoas da idade do meu pai, que nunca tinham saído da loja. Lojas com transição, como a minha, saindo uma geração para entrar outra. Lojas já comandadas por gerentes, o dono já não pertencia. Então você junta numa sala, Carla, o que você precisa para solucionar todos os seus problemas, porque as pessoas que estão ali, elas são seus pares, né? Elas vivem o que você vive, elas compram do mesmo fornecedor que você compra, ela precisa do cliente como você precisa, e essa transformação de mundo que afeta o cliente, a gente precisa entender. Elas têm problemas com funcionários, como eu tinha, mudança de lei, problemas com logística, com tributação. Então eu estou na mesa com pessoas que vivem o que eu vivo. É como se eu me multiplicasse em 10 cabeças pensantes. Com experiências diferentes, em momentos diferentes. Então, às vezes, eu tinha passado por um problema e via o meu amigo sentar e falar: gente, aconteceu tal coisa na minha loja. Eu não sei o que eu vou fazer. Opa, peraí. Vou te dar um cartãozinho. Lembra até na época, hoje a gente vou te passar o contato. Na época eu dava
eu dava o cartãozinho e recebia dos outros o cartãozinho. Resolve com esta pessoa. Ela resolveu assim, assado. Então você chegava numa reunião com um monstro na sua cabeça para resolver e saía com tudo resolvido 2 horas depois. Olha só que Então, impressionante. preço. Hoje em dia, a gente não tem inflação. E eu entrei nessa época em que acabou a inflação, que foi no Plano Real, Tá, tá? Então, eu já vim aqui, até conversei numa entrevista que eu fiz aqui sobre o que o Plano Real causou na minha microvida, porque diante de um mercado tão grande, eu não sou nada, eu sou um grão de areia. E o que a reforma, o Plano Real de 94 transformou a minha empresa, virou de ponta cabeça, né? Então, assim, e hoje você vê, com esse negócio do Trump, que saiu agora, só se fala nisso, a gente fica numa insegurança, cliente, exatamente. fornecedor, mercado inteiro na corda bamba. Deixa o mercado instável, né? Exatamente. Porque você não sabe o quão, né? O que isso vai refletir, o quanto isso pode chegar aqui. A gente conhece o nosso mercado, a gente sabe que ele oscila e não para. Mas até que ponto vem essa onda bater na gente, né? Você se preocupa, você quer prever, você quer se preparar, né? Essa é a função o grande dilema do empresário, né? Exatamente. Ele deita e não dorme, porque são muitos fatores, muitos pontos vulneráveis dentro dessa operação, né? Ela não tem nada de estática. Não Ela não tem nada de estática. Por isso que a gente sempre fala, né? Cada um dentro das suas aptidões, né? Nem todo mundo nasceu para ser empresário, para empreender, porque olha o quão a gente precisa enxergar o longe, né? E quando que a gente ia imaginar que isso ia estar acontecendo agora? E o que vai acontecer E o que vai acontecer? Então eu preciso estar preparada de certa forma para quando realmente chegar essa onda aqui, eu conseguir deixá-la passar de lado, né? Ao lado. Ou, Carla, ou conseguir se você tiver que enfrentar de uma forma mais difícil, muito de frente, Exato. você enfrentar sem perder o seu equilíbrio como pessoa, porque a empresa e as pessoas que trabalham com você dependem do seu equilíbrio. De você ser a casa está caindo, mas você é mesmo assim um porto seguro. Você é o porto seguro, né? Você é o porto seguro. Então, assim, é uma responsabilidade imensa. Eu vou dizer para você que não é fácil e que estando com outras pessoas que vivem isso, convivendo com elas, só torna mais fácil toda essa dinâmica. Então eu sou fã número 1 do associativismo, né? E desde 98 estou nisso. Fundamos a rede lá na Baixada. Depois nos unimos com uma outra rede. Então você, com tudo isso, você é fã. Eu sou fã porque e não podia ser o contrário. Não podia ser, cara. Não podia ser o contrário. Como eu vou falar, eu não posso. Se eu estou aqui sentada com você hoje, eu devo 80% ao associativismo e 20%, né, ao fato de eu ter tido a oportunidade de assumir essa empresa, né? Lógico. Independente de ele querer, né, 100% ou não, né, na época, o pai, até por conta do mercado machista, minha filha, sim, né, medo também, né, de você conviver com pessoas que não te aceitassem. O que a gente não faz pelos filhos da gente? Né? Então não existe mágoa nenhuma. Quando eu falo, eu acho assim que é um caminho que a gente trilha, que a gente
conhece, que a gente capina, né, para conseguir evoluir, mas tudo que acontece faz parte. Faz parte, você vê. A gente fala, né? Teu pai, no caso, é a proteção. Né? Proteção. Proteção, igual o meu. Na verdade, nunca, jamais ele queria que eu trilhasse o caminho dele. Né? Ele me criou, a filha mais nova, de 3, né? A caçula. Ele queria o quê? Ele queria a estabilidade. Eu estar ali dentro daquela bolha, protegida. E não dentro do mundo de vendas, que sabe que, né, cruel, não é. Hoje existe ele está embasado, fidelidade, exato. Hoje ele está mais estável, digamos assim. Estável, ele está comprometido, porque hoje não se existe mais estar vendedor. Você é vendedor, né? Você tem que se capacitar para tal. Então, aí, a partir desse momento, mas ele não vivenciou isso. Ele vivenciava aquele mundo cão, né? Então, talvez era essa a preocupação. Então, quando eu me formei em secretária, estava feliz. E a partir do momento que eu não quero venda, ele falou, bom, então ele veio da Página Amarela, a minha escola de formação foi a Página Amarela, né? Lembro. Então ele falou, naquela época ele já tinha um cargo alto, ele falou, você pode até vir, mas comigo não. Olha. Comigo não, você vai ter que trilhar o teu caminho. E aí acabou nos encontrando, a gente se encontrou na Baixada Santista. Olha. Né, depois, nós fomos concessionário da Página Amarela, lá na Baixada Santista, até o fim. Né? Mas o começo da vida eu não queria também. A proteção. Exatamente. Proteção. Mas vamos lá. Voltando, ainda a gente sabe que tem resistência de muitas, né, lojas, né, muitas empresas. Com relação ao associativismo. Certo. E você acha que por quê? Por que existe essa resistência? É falta de conhecimento? Não sei. O que seria? Porque tem essa resistência em se associar. Porque assim, Carla, eu tô te falando que é bom, mas você precisa entender que para que aconteça o associativismo, ele seja pleno e ele realmente te ajude, você precisa também rever algumas questões suas e da empresa, né? Para entrar nessa nova ideia de gerenciar. Então, se nós vamos caminhar juntos, porque o associativismo é caminhar juntos, né? Eu preciso abrir mão de segredos da minha empresa, abrir mão de fazer a reengenharia da minha empresa, um processo que eu penso ser bom. Eu preciso experimentar outros, porque o grupo entendeu que aquela outra forma é melhor. E não, mas a minha é a melhor. Como que eu vou abrir mão da minha para experimentar isso? Isso não vai dar certo. Só que você... Já existe um estudo, já existe, né? Então você... Então, compras, você falou. Eu tenho um fornecedor, eu vou abrir mão. Esse cara é meu amigo, eu tomo um café com ele na padaria, conheço a família dele. Mas o grupo resolveu comprar desta outra empresa que fabrica essa mesma xícara, essa mesma... A qualidade, a cor branca é a mesma. O preço dele é melhor, ou ele ofereceu coisas melhores, do tipo assim, um treinamento para os meus funcionários, displays, metas, algo que incentive os meus funcionários a vender.
Então ele é um fornecedor mais completo. Só que o meu amigo é esse incompleto, ele me atende, mas ele não atende o grupo. Então nós temos um sério problema, porque assim, a minha rede ela tem só 200 quilômetros da loja, da loja mais ao sul para a loja mais ao norte, vamos dizer assim. Eu tenho 100 quilômetros para percorrer da primeira loja à última loja, né? Porque a Baixada Santista ela é uma tira, né? Então, eu tenho fornecedores, por exemplo, que são ótimos, mas o que acontece? Ele não atende de até 100 quilômetros da minha loja, de 100 quilômetros para lá ele não atende. Então já me dificulta no grupo. Entendi. Você entendeu? Ou porque tem que ser um bem em comum, é um ou grupo. essa empresa vai se rearranjar para atender o grupo, ou eu vou ter que buscar um fornecedor que atenda o grupo. Então são esses pequenos detalhes que para muitos empresários ainda é muito difícil. Eu chegar para o meu amigo e falar, você vem tomar café comigo e tudo, mas eu vou ter que... A gente vai continuar amigo. A é, ideia é que a gente continue amigo, sim, mas para o sim, negócio agora eu não sim. consigo. A não ser sim. que E você não é, Carla, consiga. para o meu negócio, é para o grupo. É isso Exato. que é difícil. Por isso que se chama Porque assim, se não associativismo. estivesse bom para o meu negócio, eu adotaria o que a rede, né, o que o grupo está ditando. Mas para o meu está ótimo. Mas o teu ótimo, né? Aí vamos pensar, né? Abrir, né? Não sei se você concorda comigo, mas às vezes o teu ótimo não é o ótimo. É o teu ótimo dentro da tua zona de conforto que está dando certo. Exatamente. E que normalmente está fadado a quebrar lá na frente. Porque você já está pensando, quando a gente pensa com várias cabeças e várias expertises juntos, a gente está pensando todinho, né, no futuro, não é no agora. Né? O empresário que pensa no agora, ele... Né? Então, assim, mas está ótimo para mim, até quando? Sim, e olha, o simples exercício de ver a loja que está ao seu lado, não como concorrente, como parceiro naquele mercado. Porque eu, enquanto material de construção, o que me afeta não é a loja que está do meu lado, que é de material de construção, são os outros segmentos que tiram o dinheiro da família, né? Por exemplo, se a família comprar um carro, ela não vai reformar a casa. Se a família comprar uma casa, ela não vai ter dinheiro para reforma. reforma. Então a gente tem alguns segmentos que são... Poxa, a pandemia veio aí e mostrou o quê? Quando fechou os setores, o material de construção continuou funcionando. A gente não dava conta de atender o pessoal. As indústrias não davam conta dos pedidos dos lojistas. Nós estávamos aqui, a gente sentiu isso, né? E inclusive eu acho que foi em uma foi na abertura do podcast que eu resolvi, eu recebi um declínio de cliente, porque ele falou, eu não posso aparecer, eu não tenho para entregar. Olha que coisa, né? É totalmente ao contrário do que a gente vivencia. E o meu concorrente estava lá do meu lado, na mesma situação que eu, sem ter mercadoria para entregar. Então você vê que não é o meu concorrente que é o grande vilão do mercado. Então por que esse olhar assim hoje? Você já foi provado que não é isso, entendeu? Não, a que é o problema da loja de não material de sei construção. Uma loja de material de construção, ela não vai bem por causa da outra que está na outra esquina, gente. Então, eu não sei se você pensa como eu. Eu acho que a concorrência ela é tão benéfica para nós. Ele não é concorrente.
ele é par, e a gente caminha junto, né? Então, assim, é tão bom, entre aspas, ter um concorrente onde eu consiga Saber saber. se ele é uma boa pessoa, se ele pratica um comércio ético. Aí a gente fala de concorrência, né, sadia, né? Claro que tem concorrências que não faz nem. Carla, eu já tive assim uma experiência de ter um concorrente que, vamos supor, essa xícara custa R$ 1, ele vende por 50 centavos. Poxa, mas como que você faz isso? Ah, eu vim do nada, se eu voltar para o nada. Mas como assim? Então existe a concorrência leal e a concorrência, Sim, tá? Eu não não. estou falando disso. Mas você concorda que se eu me uno a um meu concorrente que é leal, o outro que é leal, já dificulta de aparecer alguém, a gente cria uma corrente do bem? Exato, exato. A gente não está falando de concorrência desleal, né? Então, quando a gente fala de concorrência, é algo que a gente também pode se projetar, né? Olha, ali acertou, vamos por esse caminho. Ele também colabora, é Exatamente. colaborativo. Sim. Não existe a concorrência e a rivalidade. Não ter rivalidade. Concorrência é benéfica para todos, né? Mas, enfim, eu ia falar sobre as benfeitorias, né, a contribuição do associativismo na prática de ganho de escala, de desenvolvimento, de processo, mas eu acho que a gente já falou tudo isso, se você quiser complementar com alguma coisa. Olha, estar associado, estar em associação, te permite trazer para a realidade o que você sozinho não teria condição ou demoraria muito tempo para atingir. Olha só. Eu acho que esse é o ponto principal. Então, um treinamento para uma loja é caro, uma consultoria é caro, você rever o layout da sua empresa é caro, né? Ter um designer de interior para te orientar é caro. Quando você está em grupo, todos esses custos são diluídos. E o que era um sonho para você se torna atingível assim facilmente. Olha só que interessante. Então, por isso que eu digo para você que o preço do produto é a ponta do iceberg. A compra, né? Que eles falam, É porque importante? Sem sem dúvida dúvida. nenhuma. Mas você tem muitos outros benefícios. Agora me diga, há uma coisa que eu fico. E como manter a identidade? Assim como cada loja tem a sua forma de gerenciar, cada rede tem a sua forma de trabalhar, né? Então, hoje a gente tem redes onde eles tiram o nome do lojista e colocam o nome da rede, Tá. tá? E tem redes que não, você põe um selo só, que você faz parte daquele grupo, mas você continua com a sua identidade. Isso tem que ser analisado mercado a mercado. Dependendo da região que você está e do desenvolvimento da sua rede, legal você tirar o seu nome e colocar o da rede, porque o da rede já está tão grande que ele vai trazer benefícios para a sua loja, você mudando o nome. Porque a rede é muito conhecida, é grande. Uhum. Então você dá um salto na sua loja. Eu era a Maria e passei a ser a rede tal, que é uma rede conhecida, que faz muita propaganda. Ok, você mudar a fachada. Se a tua rede, na tua região, não está ainda nesse ponto, mantenha o nome e põe um adesivo e tá tudo certo. Uhum. Então não existe uma exigência de nada. São combinados. Estudos personalizados.
pode Rede a ser. rede. Rede a rede. Sim, sim. Um estudo personalizado, Sim. o que Tem rede realmente que é vai, mais tem rede benéfico que para vai ter aquele. o seu centro de distribuição. Tem rede que prefere que o lojista fazer uma parceria com o fornecedor, mas o fornecedor continuar atendendo loja a loja. Então, a gente fala de associativismo, o associativismo tem N formas. E aí a gente vem para uma federação onde você reúne todas essas redes, cada uma com num estágio, num momento, e vai discutir, né, de forma positiva para agregar a sua experiência. E aí você vai escolher, ou o teu grupo vai escolher onde vocês se encaixam melhor. Agora sim, existe alguma prática, né? Eu não sei se isso, né, poderia até uma prática que os grandes grupos, as grandes, né, redes associativistas utilizam para inspirar o varejo menor, aquele ainda independente, para que faça com que ele entenda esse movimento e traga esse varejo independente, ou não tem? Vocês Não, não trabalham dessa forma. seria a rede prospecta Tá, lojistas, ela mas o prospecta. lojista também pode procurar a rede. Ele Tá. não precisa que a rede vá até ele, ele pode também ir até a rede. Então ele pode pesquisar, se ele não foi visitado, se ele foi Importante a ok. gente falar sobre isso. Se ele foi visitado, vai, conhece, vê se essa rede que você quer entrar, quem está na rede, o tamanho das lojas, como você se sente ali, o que ela proporciona, porque o meu plano de saúde é na rede. O meu advogado trabalhista é o É da da rede. rede. A minha rede trabalha assim. Não quer dizer que outra rede trabalhe assim. Então vai, vê o que essa rede te oferece, pesquisa, e você também pode ir até essa rede. Você não precisa esperar ela entrar em contato com você. São portas abertas. É lógico que a rede vai querer saber quem é você, Claro, né? claro. Vai fazer um estudo Quanto tempo ambos, você né? tem de mercado, como você trabalha, se você trabalha, com quais produtos você trabalha. Tem um questionário, tem um pré-conhecimento, tanto de um lado quanto de outro. Sim. É como um casamento. E aí, vai te atender? Ok, não vai. Você conheceu, mas vá em busca disso. Porque a gente precisa se organizar. O setor de material de construção precisa se organizar, Se profissionalizar. se profissionalizar para, inclusive, ter voz perante o governo, para poder levar e ser ouvido nas suas necessidades. Porque todo desafio de chão de loja, mas a gente tem o desafio também que nós estamos dentro de um sistema, né? Nós temos um governo que se chama Brasil, que tem regras, normas, e que às vezes a gente precisava mudar alguma coisa para facilitar o desenvolvimento do nosso setor. E como que a gente vai chegar lá? Se organizando. Organização. E como a gente vai se organizar? Se associar, as associações se encontrarem, e aí a gente ir montando essa pirâmide. Montando até a gente conseguir chegar, Exatamente. né, lá, ter voz no governo. Isso. E não só quando a gente vê que está no governo, mas por interesse de uma pequena parcela do nosso mercado, né? A ideia não é essa, é trabalhar em conjunto, né? Outros setores já fizeram isso, já estão organizados. Exatamente. E estão numa situação melhor do que a nossa. Aí a gente vai entrar, eu vou dizer para você, num outro momento,
o que seria isso? O que que eles estão melhor do que a gente? Não, Existem precisamos. muitos pontos, Exato. entendeu? Porque a gente precisa, os donos de loja de material de construção precisam acordar o quanto antes para isso, porque senão a gente vai ser engolido por grandes players, né? E você vê tanta coisa acabar. Você falou da página amarela. Falei. É, Se você é, pegar um jovem, ele não sabe o que é não página sabe, amarela. não sabe. Ele não sabe o que é uma escola de datilografia. Não sabe. Na verdade, eles dão risada, né? Do que quando a gente fala, Você a gente concorda? batia de porta em porta, vendia anúncio, e quando eu precisava de alguma coisa, mas é atualidade, Mudou, mas isso perfeito, existiu e mas foi daí que nas- nós chegamos aqui. Exato, foi o nosso Um crescimento. berço, É o berço, é o berço, né? Então, mas enfim, o que você acha que ainda falta nas redes, né, no associativismo, para que ele se transforme aí num protagonista? se multiplique mais rápido. O que que falta na rede? No, no associativismo mesmo. Propaganda. Propaganda. E eu vim de São Vicente aqui Exatamente. porque você me deu essa brecha e eu não poderia deixar de vir, não por mim, por todo um mercado. Olha só, é o pensamento. Você vê que é o pensamento inclusivo, né? Não é da sua loja, é de um mercado, é de um ecossistema. Eu quero que a minha loja setor. continue, sabe? Meus filhos hoje já estão você lá. Pensa Então, comigo, a gente precisa é desenvolver. consequência a tua loja continuar, porque a gente já falou assim, teve vários assuntos aqui hoje, a gente sabe que a loja física não acaba. Ela nunca vai Não acabar. vai acabar porque é um setor de consultoria. Exatamente. Eles precisam se especializar em atender. As lojas que fizerem isso, vê se concorda comigo, é o que eu faço Sem aqui internamente. dúvida. Antigamente, a gente poderia vender. Eu vendi espaço publicitário na página amarela, por quê? Porque atingia a necessidade do meu cliente. Era a necessidade do mercado Agora, na época. eu tenho que entregar o quê? Solução. E eu só entrego solução se eu entendo o cliente. A mesma coisa a loja de material de construção. Ele só vai prosperar se ele entender e fizer da experiência de compra daquele cliente sair satisfeito, feliz. E essas elas vão perpetuar. Sim. E aí, mas aqui a gente tem papo para muito tempo. Nossa, Carla. Mas eu fico muito feliz de você trazer essa preocupação de mercado. Preocupação não com a Construvip. Sabe, não é com a federação, com a Febramate, não é com a Construvip e muito menos com a minha loja. Exatamente. É com mercado, com setor de materiais. É ter de uma construção. terra fértil para que eu continue vivendo, a minha empresa sobreviva. Né? Você passar, e aí você falou que tá os seus filhos, eles já estão lá, então assim, que continue esse mercado é tão rico, né? Eu não falo de rico de dinheiro. Não, olha a capacidade que a gente tem de transformação, de transformar, né? Porque eu sempre falo, o mercado, materiais de construção, ele transforma as pessoas, ele transforma aquele sonho em realidade. Porque olha só, a gente olha, a gente vê, folheia, né? Quando eu falo nova população inteira, folheia uma revista e daqui a pouco você fala, nossa, meu sonho ter, né, esse revestimento. Pintar a minha sala com essa olha que cor. lindo. Aí ela olha e fala, nossa, eu consegui. Troquei a minha janela, né, por uma que eu queria. Então a gente realiza, é o nosso mercado realizando, né, o sonho. Então que perpetue, né, e seja
E a gente precisa, Carla, dessa cadeia. Exato. Né? Que pense como ecossistema e não como Eu uma digo única loja ou exato, uma única região, né? exato. Então é bem diferente. Mas vamos num ping-pong, só para a gente não. Vamos lá. A gente já falou, mas associativismo é O futuro, o único futuro para as empresas de pequeno porte e médio porte. E a maior vantagem de fazer parte de um grupo desse? Informação. E com a informação você se preparar para tudo que acontece. Um erro comum entre os lojistas independentes. O isolamento. Rede forte é? Lojistas fortes. Individualismo no varejo é? Morte. Você aí tem conhecimento de várias redes, né? E você acha que boa prática, né? Que toda rede tinha que ter. Qual é a principal boa prática? Das redes. Das redes. Vamos falar de rede. O que todas deveriam ter. Que seria o primeiro mandamento. O primeiro de todos, eu acho que empatia. Empatia é você conseguir entender todos os que chegarem naquela rede, entender para poder promover a união entre todos. Então, ser aberto. Porque às vezes a própria rede acaba querendo se fechar com aqueles lojistas, você entendeu? Então, por exemplo, eu já tenho um grupo, e aí para chegar alguém novo, aquela ideia do lojista sozinho, que ele se abrir com alguém novo é complicado, as redes acabam caindo nessa mesma dinâmica. Tá. Então, eu também convido as redes que estão fora da Febramate a procurar a Febramate. Porque a Febramate, ela não tem um dono. Eu não estou promovendo um comércio. Eu estou falando de um lugar de escola onde existem cadeiras para qualquer rede chegar e se colocar, mostrar as suas práticas e ouvir as práticas de outras redes e criar um sistema de autoajuda. Então, primeiro a gente fala de rede. Depois que as redes se formam, as redes também precisam entender ter uma estrutura que a gente precisa. Aquilo que eu te falei da pirâmide. E entender que isso não tem dono. Todos nós somos os donos e apenas somos representados ali por uma cadeira. Nós somos, cada um de nós, uma célula desse grande corpo. Exatamente. E agora, para fechar, um conselho que você daria para quem está isolado ainda? Procurar essa matéria e se informar e saber que rede está próxima do seu mercado. Entrar em contato, conhecer. Depois toma a atitude que quiser, mas vem conhecer. Perfeito. Lu, você quer deixar algum recado? Agradecer vocês pela oportunidade, e não é oportunidade para comigo, é a oportunidade com esse tema aqui hoje. Eu acho que temos porque muito ainda a falar. Ainda é muito novo, ainda é desconhecido de muitos lojistas. E como chegar nesses lojistas? Através de vocês que têm um alcance, né? Que podem chegar aí a lugares que nós não podemos, não temos como, não nos compete.
a gente fica muito feliz em poder ser essa ferramenta. Muito obrigada. É o que o Grupo Revenda faz Só de temos melhor, a agradecer. né? A gente tenta levar conteúdo. Eu falei na abertura, quando eu fiz o podcast, né? A abertura do podcast, a habilidade do Grupo Revenda em tentar, né, levar para mais pessoas em menor tempo essa informação chegar rapidamente, conteúdos precisos, necessários, porque dias, meses pode ser fatais dentro de um negócio. Fundamental. Porque às vezes é uma palavra, um caminho que esse lojista ele vai ter e que vai mudar um lojista que de dele. repente está pensando em desistir porque ele está sozinho, assoberbado, cansado, são 1000 assuntos diferentes que ele tem que lidar e resolver. Você tem que ser psicólogo, comprador, você tem que ser engenheiro, você tem que ser contador, você tem que ser advogado. São tantas emoções que formam uma empresa, né? Eu digo assim, emoções, assuntos que você precisa realmente tratar para que a empresa evolua, que o empresário está sem saber o que vai fazer, por onde começar. Ele começa a ficar, aquele negócio começa a ficar grande e ele pequeno, e ele se sente soterrado por aquilo. Vem com a gente. Luciana Martins, meu muito obrigada, em nome do Obrigada, setor, desculpa a forma até de eu me expressar, eu sou só uma lojista de material de construção. Não, você... E eu falo com o coração, Carla. E eu acho que é por isso que faz de você uma sumidade. Eu particularmente sou sua fã, não me canso de dizer isso. Pelo amor de Deus, não fale isso. E que bom ter pessoas como você no nosso setor. Obrigada, Carla. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Espero tê-la aqui todas as temporadas. Obrigada. Tá bom? E vamos trabalhar para esse associativismo. Vamos lá. Vamos. Então tá jóia. Obrigada a você que nos acompanha. Conto contigo no próximo capítulo. Obrigada.